Olá! Olha só, hoje eu tenho convidada especial aqui no meu canal, minha mãe, pela primeira vez. Seja bem-vinda, mãe. Obrigada. Boa tarde para vocês. Boa noite, porque Boa ninguém noite. sabe o horário que eles vão vir. Ela Boa tá um pouco noite. tímida, gente. Mas tudo bem, é a primeira vez que ela vem aqui no meu canal. Minha mãezinha, feliz Dia das Mães, viu? Obrigada. Ela tá um pouco tímida, mas tudo bem, tá? Porque ela não tá acostumada a gravar, muito menos falar sobre diabetes. Eu convidei minha mãe para vir aqui pra gente falar sobre educação em diabetes, na verdade, para vocês entenderem como é importante a educação em diabetes. Aproveitando essa data, porque na verdade os filhos são reflexos também dos pais, né? E aí no caso da minha mãe, eu queria mostrar para vocês algumas coisas, né? Quando eu fui diagnosticado com diabetes, eu tinha 22 anos, ou seja, minha mãe não tinha mais controle sobre mim. É E isso. aí, eu quero saber dela, quando eu recebi... Aliás, a senhora lembra quando eu recebi o diagnóstico? Você estava pálido, olho no fundo e bem magrinho. E aí, o que a senhora falou pra mim? A primeira Falei, coisa... filho, você precisa de ir ao médico porque você está muito magrinho e pálido. A senhora falou assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com você. Vai pro médico porque não tá certo o que tá com você, que tá muito magro. E aí eu fui ao médico, e aí foi quando eu fui ao pronto-socorro, num pronto-socorro particular, eu tava com a glicose alta, a médica me mandou embora, mesmo com a glicose alta, não me deu medicação nenhuma. E ela falou assim, procura um endocrinologista que eu acho que você tá com diabetes. Eu já tava com mais de 500 de glicose, só pra vocês terem uma ideia. E aí eu contei pra minha mãe na época, e eu lembro que a senhora ficou assustada? Eu fiquei assustada demais. Porque na família não tinha ninguém com diabetes. Na verdade, por parte Nem- da casa na família do pai, né? Eu acho que sim, mas a nossa não tinha ninguém. Na família na família do meu pai, minhas tias tinham diabetes, mas era o diabetes tipo 2. A gente nem sabia a diferença de diabetes. E qual que foi a sensação quando eu recebi de fato o diagnóstico? Porque depois eu fui ficando pior, até que eu fui até naquele centro que a senhora ficou sabendo, lembra Sim. que eu passei mal e fui, né? E aí veio o diagnóstico de diabetes. Como que foi pra senhora? Ai, foi um susto muito grande, porque a gente nem pensava que a criança, adolescente teria diabetes. A gente achava que era gente um pouquinho mais, assim, não idoso, mas seria mais velhos, né? Que teria algumas doenças, né? Mas nunca pensamos que era isso. E aí, a minha mãe representa, na verdade, a maioria das pessoas, porque a falta de informação e de conhecimento em relação à doença gera isso mesmo, né? As pessoas acreditam que diabetes é doença de pessoas mais velhas, né? De pessoas que comem doce. Você imaginava que era... Exatamente, achava que era muito doce, que ele comia demais. Todos os dias ainda eu falava, cuidado com doce, que faz mal, mas não sabia por quê. Eu acharia que fazia mal, mas não por isso. Porque poderia dar outros problemas, né? Mas não diabetes, eu nem passava por cabeça que nessa época a gente nem imaginava isso, né? E a senhora achava que eu fosse morrer quando recebi o diagnóstico? Ah, achei, porque ficou muito ruim, né? E, nossa, na hora que o médico chamou para explicar, nossa, a coisa foi demais. A gente fica muito, muito apavorado. E eu aí não eu sabia. tinha 22 anos, e aí tem muita gente, né, que o diagnóstico do filho vem e a mãe tem um controle, né? No caso dela, ela não tinha mais controle sobre mim, então você Não tinha, já era um moço já, né? E era meio complicado, não tinha como você ficar falando com ele, né? Ele, se fosse falar, às vezes ele não falaria, mas poderia estar pensando, né? Ah, eu já tô de maior, minha mãe não teria nada a ficar falando, né? Mas a gente falava, ele não falava nada, ele tá bom. Mas também a gente não sabia, né? Comia do mesmo jeito. E aí, eu no começo, eu tinha muito medo do diabetes. Você lembra que vocês faziam bolo e eu ficava no quarto? Isso, a gente fazia, ele ficava e o pai dele ainda brincava com ele, né? Não, mas o diabetes é de dia, não é de noite, pode comer. Ainda brincava, mas isso aí era brincadeira, né? Só para alegrar um pouco ele. Aí ele experimentava assim, um pedacinho, mas muito pouco, mas já passava meio mal, né? E aí, mas aí depois a senhora se surpreendeu quando eu comecei a estudar sobre diabetes, me cuidar melhor? Sim, eu ainda falava, ai meu Deus, né? Pedia para Deus para ajudar, que ele poderia, né? Saber como controlar, porque a situação era grave, sim. Mas graças a Deus hoje eu tenho orgulho, sim, dele estar passando isso para as pessoas,
né? Porque é uma coisa meio complicada, a gente não tem controle da diabetes, se as pessoas não tiver assim, tendo uma informação com as pessoas levam, né? Porque eu mesmo não tinha, né? Mesmo que eu era bem nova na época, mas eu não tinha mesmo informação nenhuma, aliás, nem meus pais, ninguém, né? E eu também não passava nada para ele, porque eu também não sabia, né? Era meio complicado. E aí eu comecei, hoje, né? Eu sou mais saudável hoje ou antes do diabetes? Eu acho que é hoje, porque ele vivia sempre amarelinho, magrinho. Aliás, ele deve ter algumas fotos que ele tem postado. A situação dele não era fácil mesmo, não. Se ele saía, eu preocupava. Para onde ia, se ele ia para dirigir, eu preocupava. Porque essas coisas depois que eu entendi, né? Porque eu, na verdade, fui entender mesmo, mas depois de muitos anos, né? Assim, realmente, ele mesmo explicando pra gente, né? Na verdade, eu estudei sobre o diabetes, aprendendo sobre o diabetes, passei, né, essas informações e aí comecei a... Hoje está mais tranquila? Não, sim, hoje eu estou até mais, mas nunca a gente deixa de preocupar, né? Coisa mesmo de mãe, assim. tá? É, coisa de mãe, né? Mas a gente preocupa de qualquer jeito, né? Mas pelo menos eu já sei que ele já sabe se cuidar nessa parte, né? E agora eu tô ajudando um monte de gente, mãe. Graças a Deus, ele está ajudando as pessoas e que continua assim. Sempre ajudando, né? A quem ainda não sabe a situação, que é grave mesmo. Mas, ó, eu vou contar uma coisa. Ela, na verdade, ela fez um teste, ela tá pré-diabética, não é um diagnóstico, né? Mas ela precisa se cuidar. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu ajudei a senhora, Ajudou muito, que agora até a glicemia tá bem mais baixa. Graças a Deus, porque eu também mesmo... Tá fazendo atividade física, caminhada? Sim, tô fazendo a caminhada. Ensinei ela a medir glicose, que ela não sabia. Aprendi. Perdeu várias tiras, né, porque não sabia medir a glicose. Mas não sabia, a situação era difícil. Nossa, eu achava ela ficava brava comigo, porque ela passava assim, não conseguia fazer, não era? Foi, aí ele explicou. A senhora tava querendo, não queria medir a glicose, né? Nem gosto, mas agora eu aprendi, agora até eu gosto. Às vezes eu medo assim umas 3 vezes ao dia. Ela tá medindo direitinho, viu? Mas graças a Deus tá melhorando sim. Às vezes altera um pouquinho, depende do que eu tomo, remédio, alguma coisa, né? Essas coisas acontecem, mas... Tá melhorando bem. Já, nossa, e ele sempre me falando, não faz, não come isso, não faz aquilo. Então, tenta orientar, ajudar, mas ela tem médico, ela vai ao médico, faz exames e tudo mais. Faço exames, sim, lógico, diretamente, cada 6 meses, né, eu faço uns exames e troco, o remédio que eu tomo é só aquele que eles dão mesmo, né? Só esse mesmo, não tem insulina nem nada. Aí ela se cuida bem. Mas assim, agora ela tá mais tranquila, não fica mais nervosa, não fica mais tão preocupada. Preocupada ela sempre fica, porque mãe vai ficar preocupada até o último dia da vida. Fica. Ela acha que eu sou ainda um moleque de 5 anos de idade, tendo 37 anos, né? Realmente, mas a mãe nunca vai mudar, né? Não adianta. Pode ter 50, 60, que a minha mãe também faria a mesma coisa, se ela estivesse hoje aqui. É isso comigo. Aí. E aí, então, eu queria contar esse exemplo porque, assim, né, depende da gente, né, não é só quem... Deixa eu só arrumar aqui, isso. Só para vocês terem uma ideia, né, depende da gente também, quando a gente recebe o diagnóstico, da gente correr atrás das informações, se dedicar para buscar um melhor controle e melhor qualidade de vida. Porque, assim como a maioria... Em casa eu também não tinha informação, a gente não sabia como lidar com o diabetes e partiu de mim. Tudo bem que eu trabalhava com informação, demorei quase 5 anos para começar a me cuidar, mas eu fui atrás, né? E aí a minha mudança gerou também uma mudança em quase todo mundo, né? Porque acabou que a minha irmã Lília, a Rose, todo mundo acabou entendendo mais sobre diabetes. Todos. Minha mãe, meu pai também, meu pai é esperto, né? Entende demais. Meu pai é esperto sobre diabetes, presta atenção em tudo, sabe sobre tudo. Exatamente. Ele, se eu fizer uma chamada oral, ele sabe de tudo. E ele que auxilia também minha mãe. Sim, ele sempre. mesmo. Né? Quando você não tá aqui, mas é ele mesmo. E é isso, gente. Eu queria contar um pouquinho, abrir a minha intimidade. Minha mãe, ó, ela não grava nunca. É a primeira vez ela tá fazendo isso para ajudar vocês também, para mostrar e ser exemplo. Mãe, eu te agradeço, viu? Obrigada, filho. Feliz Dia das Mães. Obrigada, vocês também. Espero que a gente tenha ajudado aí com o nosso exemplo. Te amo, viu? Também te amo. Boas glicemias, gente. Manda um beijo pra todo mundo. Beijo.
Umas boas glicemias para você. Boas glicemias, é isso aí. Tchau.